Ela pegou, tirou a motinha dela, prendeu as andar e moço, eu tava péssima. E tava só decaindo, só ladeira abaixo. Passamos menos de 9 meses, uns 6 meses depois que eu tirei essa moto. Eu voltando da faculdade, extremamente triste. Moral da história, gente. Depois desse acontecimento todo, eu fiquei muito mal. Tipo, eu tava vivendo por viver. Eu tava vivendo por viver. Eu tinha entrado em outro relacionamento, só por questão mesmo ali de questão emocional. Carência. E aí, acabou que, tipo, eu tava vivendo por viver só. E eu lembro que eu tava voltando da faculdade, eu saía às vezes de casa de moto muito, muito louca, não sabia nem pra onde eu tava indo. E saí aí no meio do mundo, chorando, me acabando, é aquela dor horrível, e eu nem sabia, às vezes eu nem sentia que eu estava pilotando, era uma coisa muito louca. Mas aí, não belo dia, aconteceu um trem que foi o marco da minha vida, que foi um trem mais louco, gente, só de pensar dá vontade de chorar. Porque assim, eu peguei, estava voltando da faculdade, e era quase 11 horas, eu estava perto de casa. E eu peguei, estava perto quase da quadra de casa, e eu virei só. Eu lembro que eu falei para Deus só assim, eu estava chorando muito, estava muito triste, muito mal mesmo. E eu falei: Deus, me desculpa, mas eu não consigo mais. E eu sempre fui muito boa para andar de moto, sabe? Ela anda ligeiro. E mesmo de bis. E eu lembro que estava só eu e um carro. E eu lembro que... Eita! Eu lembro... É muito forte isso. E eu lembro que eu peguei e falei assim pra Deus. Eu falei: Deus... E eu não tinha muito conhecimento de Deus. Gente, eu até passei um rimo à prova d'água. Eu sabia que eu ia chorar. Porque toda vez que eu lembro disso, eu fico muito encabulada. E aí, eu lembro que eu olhei para o carro, falei para Deus: Deus, me desculpa. Eu lembro que eu só falei isso, eu falei: Deus, me desculpa, eu não consigo mais. E eu tirei a moto da minha faixa e eu joguei para a faixa do carro. Não sabia quem estava dirigindo, não lembro do carro ao certo, só lembro que o carro, acho que era prata. E eu estava muito louca, eu joguei para a frente do carro e algo me dizia, né? O inimigo, ele é muito, muito ridículo. E falava assim pra mim: vai dar rumo mais não, acabou, fim da linha, tá bom? Fim da linha. E eu falei pra Deus: desculpa, tirei minha moto da minha faixa e joguei na frente do carro. E acelerei muito, muito. Eu acelerei muito. E foi a primeira vez que eu experimentei do sobrenatural de Deus e que eu realmente criei que Deus existia de verdade. Uau. Porque eu não acreditava de verdade, assim, eu achava Deus aquela coisa longe. Eu não conseguia ver Deus como um pai que cuida, porque eu não tive o pai que cuida. Sim. E aí eu lembro que eu vi aquele carro muito longe, então eu já tinha calculado a distância, porque a bis ela pegava uma aceleração mais devagar. Eu tinha calculado uma distância para quando eu batesse, eu ia morrer, porque eu queria morrer. Eu queria morrer, a dor que eu sentia era tão grande que eu queria morrer. Eu não queria me suicidar. Foi a minha primeira tentativa de suicídio. Sim. E todo mundo olhava para a Açucena aqui ri. Todo mundo ainda, talvez as pessoas que estejam aqui escutando. Todo mundo olhava para mim, me vê sorrindo, me vê brincando, mas nunca imaginava que a Açucena ia tentar suicídio. Quem olha para mim não imagina, fala assim: poxa, quando eu falo isso às vezes para algumas pessoas, eu falo assim: poxa, você não tentou suicídio? Eu tentei suicídio. E aí foi minha primeira tentativa. E eu acelerei. Bateu. O mover. Vai contando o mover. O mover master da minha vida mesmo, assim, foi aí. Porque eu acelerei muito, muito, muito a moto. Eu acelerei muito, muito, e aí eu lembro que a minha visão apagou. A minha visão apagou. Tava só eu e o carro e o breu. Minha visão apagou. E quando eu fui entrar em mim novamente, eu já estava na minha faixa, com a moto desacelerada. Eu estava com a moto em 100, eu estava com a moto em 40,
na minha faixa, e eu olhei para trás, morta de chorar, desesperada. E eu fiquei em choque com aquela situação, porque eu não entendi o que tinha acontecido. Olhei para trás, o carro estava lá atrás. E o que foi que eu fiz? Entrei na quadra, entrei para casa, pasma, chocada. Meu Deus. Chocada, minha visão apagou. E o cara não... Também... Não bati, eu não bati. Era como se aquilo ali... E eu tenho uma plena certeza que eu fiz aquilo. Eu tenho uma plena certeza. Plena certeza. E eu fui embora e eu não contei pra ninguém. Voltei pra casa com um oi desse tamanho. Menino, eu falei, agora pronto. Depressiva, tenta se matar. Nem se matar dá conta. Agora pronto. Falei, nem pra se matar consegue. O que aconteceu comigo? Eu fiquei louca. Porque eu pensei assim, caramba, eu sou muito doida. Por que isso está acontecendo? Fiquei muito mal. Porque eu falei, como é que eu não vi? Minha visão apagou. Beleza. Fomos indo. Depois de... Passou um bom tempo. Eu fiquei com isso na minha cabeça, mas eu não contei para ninguém. Foi a única informação da minha vida que eu guardei só para mim. Por um bom tempo. Quase um ano. E aí, o que aconteceu? Essa história a gente vai ter que falar mesmo. Essa outra parte. E aí, meu pai começou a me mandar embora de casa. Lá vai outro baque. E aí começou a me mandar embora de casa, que era para me embora de casa. E aí um belo dia eu peguei e falou, quer saber de uma coisa? Depois dessa tentativa de suicídio. Isso antes ele já tinha me mandado embora. Só que depois disso aí ele começou a... E daí, depois disso, ele começou a me mandar mais. Só que ninguém sabia disso que tinha acontecido comigo, ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo comigo, era só eu e Deus. Detalhe, minha vida inteira era aquela sensação, quando eu chorava horrores... Pega essa informação, segura essa informação. Quando eu chorava horrores e ficava muito mal e ficava sozinha, me isolava, eu sentia uma mão muito forte, um peso muito forte sobre o meu ombro, esse ombro. Uhum. Muito mal, muito forte. E quando eu ia fazer alguma coisa muito errada, inclusive no dia que eu tentei bater essa moto nesse carro, uma mão me segurava pelo braço e puxava. Uhum. Sempre quando eu ia fazer alguma coisa errada, uma coisa muito ridícula, uma mão me segurava. E era tão forte isso que eu pensava que eu estava louca, porque eu conseguia olhar e ver a pressão dos dedos. Aí eu falei, pronto. Agora não usa ainda. Falei, pronto. Não consegue se matar, não usa entorpecente e ainda tá ficando doida. Eu ia te perguntar isso, você usava algum... Não usava nada não, tu acredita? É porque é difícil uma pessoa que vive isso não cair na... Detalhe, moça comportada ela, porque nunca bebi, nunca usei droga. Não, de boaça, assim, meu negócio mesmo era estudar. Aí estudava a ponto de quase pirar e sair, andar, mas nunca gostei de festa, nunca gostei. Acabei que eu fiquei bem antissocial. Não, nunca bebi também. Até mesmo porque, tipo... Sorte é sua, porque eu vou te falar. Não, e até mesmo porque, tipo, eu tive um contexto familiar que meu pai bebia, né? Então eu via aquilo, eu falei, eu não quero isso aí não, passar essa vergonha, nem no débito, nem no crédito, não quero nem de jeito nenhum. E eu sempre fui uma pessoa, querendo ou não, eu sempre tive muita cabeça. O mundo se acabando, mas eu ainda conseguia... Eu te digo que certamente era Deus. Eu sei quem era que estava ali me ajudando, porque não era eu. Porque o resto de juízo que tinha, eu conseguia controlar tudo aquilo. Eu tinha a sensação de estar andando numa corda bamba o tempo inteiro. E era horrível.